Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Swish TV Show, edição de domingo, dia 26 de abril. Vamos aqui falar tudo sobre os jogos 3 da primeira rodada dos playoffs da NBA. Vamos dar uma passada por cada um deles, dar uma comentadinha. Edição de domingo, né, galera? Vocês estão ligados? É uma edição um pouquinho mais rápida, porque o titio tem que viajar, né, pra casa de papai e mamãe, porque eu sou filhinho da mamãe. Eu ainda sou filhinho da mamãe. Eu sou. Né? Domingão eu tenho que ir pra casa dela. Eu tenho que ser mimado. Eu tenho que ser mimado pela mamãe. Então, por conta da viagem eu tenho que fazer o programa um pouquinho mais rápido, porque senão eu perco minha carona, né? Então hoje vamos dar aquela acelerada, falar sobre todos os jogos 3, deixando claro, né, que os jogos 4 que a gente teve rolando ontem, né, a gente teve o jogo 4 de Knicks e Hawks e de Minnesota e Denver. Esses dois jogos não vão ser abordados nesse vídeo, tá? Eles vão ser abordados no Swish TV Show sobre os jogos 4, que deve sair amanhã, segunda-feira. Segunda-feira vai sair o Swish TV Show sobre os jogos 4. Segunda? Não, terça. Eu acho que sai na terça. Na terça sai o Swish TV Show sobre os jogos 4. E aí sim, eu vou comentar sobre Denver e Minnesota e sobre Hawks e Knicks, tá? Mas tem vídeos individuais dos dois jogos aqui no canal. Então se você quiser saber minha opinião sobre esses dois jogos, é só dar uma olhadinha nos vídeos que já saíram, tá bom? Inclusive, muito obrigado, né, pela audiência nos vídeos de pós-jogo, né? Os vídeos estão tendo uma repercussão muito bacana, não só em questão de view, mas em questão de comentários mesmo, debates, né? Muitos debates rolando nos comentários, né? Muito bacana. Então, obrigado pela audiência, né? Sem vocês, nada disso aconteceria, né? Então, valeu. E vambora, cara. Bora pra edição de hoje. Roda a vinhetinha. Antes, né? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, que é sempre muito importante. Interaja com o vídeo, né? Muito legal. Assim, se você quiser só assistir também, tá de boa. Mas se você quiser, né, dar uma moral pro seu criador de conteúdo favorito, que imagino que seja eu, né? Até porque se você tá aqui num domingo vendo um vídeo de quase 1 hora meu, é porque eu sou o seu... Se eu não sou o seu favorito, eu sou um dos, né? Um dos. Tô ali, um top 3 eu pego, né? Dá pra eu cravar isso. Um top 3 eu pego. Então se você quiser ajudar, quiser dar uma moral pra um dos seus 3 criadores de conteúdo favoritos, interaja com o vídeo, deixa um likezinho, comenta alguma paradinha, nem que seja um bom vídeo, Luiz. Às vezes, é legal você falar que o vídeo é legal. É legal, é bacana. Pô, Luiz, gostei do que você falou. Comenta, é bacana, ajuda pra caramba. O YouTube gosta, as redes sociais gostam. Então, dá essa moral. Não se esqueça de dar uma olhadinha nas promoções da Centauro, né? Centauro sempre com ótimas promoções pra vocês. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, SWISH10, tudo junto, você garante um desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela mamãe Centauro. Então vai lá, dá uma conferida. Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos começar a edição de hoje, edição Express do Swish TV Show. Beleza, pessoal, vamos começar, né, a passar pelos jogos 3, começando com o jogo 3 entre Knicks e Hawks, né? Esse jogo que foi em Atlanta, primeiro jogo da série em Atlanta, né? O Hawks que vinha de uma grande vitória lá no Garden, com o CJ McCollum destruindo. De novo, o Hawks conseguiu vencer aqui, né? O Hawks venceu o jogo 3, com o McCollum de novo aparecendo muito bem, jogaço do McCollum, Jonathan Kuminga sendo fundamental no quarto período, né? Foi um ótimo jogo do Kuminga, o Kuminga que ontem, no jogo 4, não foi tão bem, na verdade foi bem abaixo. Nesse jogo 3 ele foi fundamental, né? O Quinn Snyder foi muito bem, optando por fechar o jogo com o Kuminga, ele fez uma diferença absurda, tanto na defesa como também no ataque. E aí, juntamente de um McCollum inspirado, de um Jalen Johnson aparecendo, de um Alexander Walker aparecendo, o Hawks conseguiu essa bela vitória que colocou, né, o time na frente da série.
Não durou muito, né? Ontem o Hawks já perdeu a liderança, mas foi uma vitória bem importante, deu uma moral muito grande pro Hawks e pro jogo 4. O Knicks, nesse ponto da série, não estava tão bem, especialmente o Mikal Bridges, que ontem fez um jogo ok, mas ele vem fazendo uma série muito abaixo. Até esse jogo 3, né, somando os 3 primeiros jogos dessa série, a gente teve o Mikal Bridges, cara, assim, basicamente nulo na série, né, somando o jogo 3 e o segundo tempo do jogo 2, o Mikal Bridges somou 41 minutos com 0 pontos, cara. 0 pontos e 4 turnovers, um plus-minus de menos 37. Ele vinha sendo disparado o pior jogador da série. Ontem, no jogo 4, ele deu uma melhoradinha, mas ele ainda tá deixando a desejar, cara. Né? Ainda mais quando você se lembra o que o Knicks pagou por ele, né? Simplesmente 5 escolhas de primeira rodada. Foram 5 escolhas de primeira rodada desprotegidas, uma pick swap e uma second. Ou seja, 7 picks por um cara que terminou um jogo inteiro e um segundo tempo com nenhum ponto. Tem que jogar melhor, né? Se o Mikal Bridges estivesse jogando num nível acima, se pá, essa série estaria 3-1 pro Knicks, tá? Se pá, estaria 3-1. Então, o Mikal precisa ser melhor. E o Hawks, até esse ponto, vinha sendo o melhor time da série, né? Ontem o Knicks dominou, mas até esse jogo 3 o Hawks vinha sendo soberano, cara. Vamos ver como é que vai ser agora no decorrer da série, né? A série voltando agora pra Nova York pro jogo 5. Aí na sequência a gente teve o jogo 3 de Raptors e Cavs, né? O Raptors vinha de 2 derrotas, né? E jogando muito mal, sendo bastante superado pelo Cavs. Nesse jogo 3, o Raptors deu uma baita resposta, cara. Jogando em casa, o Raptors venceu bem por 126-104, fazendo um baita de um quarto período, né? Vencendo a parcial por 43-23. O Scottie Barnes e o RJ Barrett jogando muito, né? Jogando muito, os dois se tornaram a primeira dupla na história do Toronto Raptors a somar pelo menos 30 pontos, 5 rebotes e 5 assistências em um mesmo jogo de playoffs. Né, uma marca impressionante. Foi a terceira dupla a somar 30 pontos no mesmo jogo. Né? E aí eles se colocaram num panteão bem estelar, né? Porque eles são a terceira dupla do Raptors a somar 30 pontos no mesmo jogo. E as outras duplas são DeRozan e Kyle Lowry. E Kyle Lowry e Kawhi Leonard. Né? Então eles se colocaram aí num patamar bem alto assim no Raptors. Eles que vêm sendo de longe os melhores jogadores do Raptors na série. Né? A gente tá falando de um Scottie Barnes que na série tá com 26.7 pontos, 7.7 assistências, 3.3 rebotes com 2 estoques de média. Né, tá jogando demais. E o RJ Barrett, idem. São 26,3 pontos, 5,3 rebotes e 4,3 assistências. Em meio a um Brandon Ingram completamente sumido, horrível na série, o RJ vem aparecendo como esse Robin pro Scottie Barnes. E nesse jogo, eles foram fundamentais, né? Numa vitória que quebrou um dos maiores tabus da NBA. O Raptors vinha de 12 derrotas seguidas pro Cavaliers em playoffs. Ontem não, na quinta, né? Foi quinta-feira esse jogo? Quinta-feira, eles conseguiram quebrar esse tabu e sobrevivem na série, né? Conseguem diminuir o prejuízo para 2-1. E hoje, domingão, a gente tem o jogo 4 em Toronto, né? Mais um jogo em Toronto. Vamos ver se o Cavs consegue abrir o 3-1 ou se o Raptors vai empatar a brincadeira e voltar para Cleveland com tudo igual. Aí a gente teve um dos maiores amassos do playoff até agora, que foi o jogo 3 entre Minnesota e Denver. Isso aqui foi um completo massacre de Minnesota, depois de vencer o jogo 2, né, lá em Denver. Minnesota foi para casa e entregou uma das performances mais dominantes na parte defensiva que eu já vi no playoff, cara. Assim, a Minnesota acabou com o Denver nesse jogo. Especialmente no quarto período, onde o McDaniels e o Gobert colocaram Murray e Jokic completamente no bolso.
Se o McDaniels, que depois do jogo 2 havia falado, né, que, pô, não, os caras de Denver todos são defensores ruins, todos são ruins, é só atacar eles. Irmão, ele deu uma... Ele provou o ponto dele, porque realmente a defesa de Denver deixou muito a desejar, especialmente o Jokic, que até vinha defendendo bem na série, mas nesse jogo 3 e no jogo de ontem também foi muito mal, mas eu não vou falar sobre o jogo de ontem, eu vou deixar pra falar na terça-feira. Mas tem bastante coisa pra falar, inclusive, sobre o Jokic nessa série, tá muito abaixo. Nesse jogo ele também ficou abaixo, apesar do 27-15. Cara, o Jokic não conseguiu fazer nada no quarto período. Assim como o Jamal Murray. E o primeiro tempo do Jokic já não havia sido bom também, né? Inclusive, eu até puxei aqui os números, só pra ilustrar. Somando os 4 jogos da série, a gente tá falando de um Nikola Jokic que tá chutando pra 39% e 18 pra 3. Um Jokic que tá com 4 turnovers de média, tá? Esse jogo 3 foi um dos piores jogos do Jokic em playoffs na carreira, assim como o jogo de ontem também foi. Nesse jogo 3 ele chutou pra 26,9%. 26,9%, tá? Pegando o recorte dos 3 primeiros jogos e recortando os 5 últimos quartos disputados, Jokic e Murray combinaram para 25% de aproveitamento só. O que diz muito sobre como que McDaniels e Gobert estão colocando os dois no bolso, cara. Os dois não estão conseguindo se criar para cima do McDaniels e do Gobert. Cara, atuação absurda dos dois, cara. O Gobert mesmo, mano, assim, pra mim o Gobert, ele tá entregando o seu maior nível defensivo da carreira nessa série. Eu que sou um hater declarado de Rudy Gobert, irmão, até eu tô me rendendo ao cara, bicho. Não tenho o que fazer, não tenho o que falar. O Gobert, ele tá pegando um dos melhores pivôs da história, um dos melhores jogadores da história, um futuro Hall da Fama, o atual melhor jogador de basquete do mundo. Ele tá pegando esse cara e anulando. Ele tá fazendo a vida do Jokic completamente miserável. Pô, olha aqui, mano. No jogo 1, que foi o melhor jogo do Jokic na série. 11 de 19 no field goal. Beleza, foi bem, mas com 5 turnovers. Aí no jogo 2, 8 de 20 no field goal. 1 de 7 pra 3. No jogo 3, esse jogo aqui, 4 turnovers com 7 de 26 no field goal. E no jogo 4, que eu não vou abordar de forma aprofundada, mas só pra citar, 4 turnovers com 8 de 22. O Jokic terminou zerado o quarto período de ontem. Então, assim, o que eu vou falar do Gobert, bicho? Não tenho o que falar, irmão. Não tenho o que falar. E o McDaniels também, ele é um monstro, né, cara? Jogou pra caralho, tanto nesse jogo como no jogo de ontem. E o Wolves tá na frente, né? Venceu o jogo 3, abriu 2-1. Ontem conseguiu abrir o 3-1. Infelizmente, tiveram, né, as perdas do Edwards e do DiVincenzo. O DiVincenzo rompeu o tendão de Aquiles, não volta mais pro playoff e vai perder uma boa parte da próxima temporada também. E o Anthony Edwards vai passar por ressonância magnética hoje, né? Ele acabou sofrendo uma hiperextensão no joelho esquerdo, uma cena feia demais. E situação complicada. Mas ontem, Minnesota mesmo sem os dois venceu, com o Ayo Dosunmu brilhando. Ele que já havia feito um grande jogo 3, né? 25 pontos, jogou pra caralho. Ontem, moleque transcendeu, né, cara? Meteu 43 ontem, o Ayo Dosunmu. Mas eu vou deixar pra falar mais sobre a atuação dele na terça-feira, quando eu for fazer o recap dos jogos 4. Mas eu já falei sobre ele no vídeo da madrugada, tá? Então, vai assistir pra saber minha opinião sobre o jogo 4. Mas, enfim, esse jogo 3 foi um amasso completo e Minnesota tá sendo, com sobras, o melhor time da série. Com sobras, tá? Indo agora pros jogos de sexta. Deixa eu só me organizar aqui. Ó, jogos de sexta. O que a gente teve? A gente teve o Celtics vencendo o Philadelphia por 108 a 100. 108 a 100. O Celtics que vinha de derrota no jogo 2, né, onde o Sixers surpreendeu e venceu lá no TD Garden, com uma grande atuação do Edcombe e do próprio Maxey. Celtics conseguiu uma grande resposta, cara, de fora de casa.
O Celtics não fez um jogo espetacular, mas foi bom o suficiente para vencer a partida, para retomar a liderança na série. E aí, né, temos que enaltecer demais os Jays, né? Jason Tate e Jaylen Brown destruíram nesse jogo. O Jaylen Brown foi o melhor jogador da partida, 25 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 3 tocos, com 9 de 16 no field goal. Uma atuação espetacular do Jaylen Brown. E o Jason Tatum decidiu, né? Ali no último quarto, foi ele que matou as bolas que mataram o jogo, inclusive a última. Uma bolaça de 3 na cara do Adembona. Bolaça. Terminou com 25 pontos, 7 assistências, 5 bolas de 3. O Tatum que se tornou nesse jogo o quarto jogador na história do Celtics a chegar a 3 mil pontos em playoffs, cara. O quarto na história do Celtics. Ele é o segundo mais jovem a atingir essa marca, ficando atrás só do LeBron. E, considerando jogadores com menos de 30 anos, só ele, Jordan, LeBron, Kobe e Durant conseguiram chegar a 3 mil pontos em playoffs antes dos 30 anos. Então, assim, ele é um absurdo, cara. O Tatum é um absurdo. Quem acha que ele não é isso tudo é maluco, né? E se faltava alguma coisa pra galera ter a certeza de que o Tatum voltou ao mesmo nível que ele tava antes da lesão, acho que esse jogo carimbou isso, né? O Tatum está igual ao que era antes da lesão. Igual. Nem melhor, nem pior. Ele tá igual. O que já é um espetáculo para esse time do Celtics, que abre o 2-1 hoje. É hoje? É hoje. Hoje. É hoje. Hoje vai ter a chance de abrir o 3-1 fora de casa. Jogaço, cara. Jogaço dos dois. Vitória importante. Pelo lado dos Sixers, o Maxey fez um ótimo jogo, 31 pontos, só que nesse jogo o Edicombe não conseguiu ser tão impactante, né? O Edicombe não foi tão impactante. O próprio Paul George foi muito bem marcado pelo Jaylen Brown. E aí o Sixers não conseguiu vencer. Mas ainda é um cenário muito bom pro Sixers, né, cara? Eu acho que se oferecessem pro Sixers, antes da série começar, o time indo pro quarto jogo, perdendo por só 2-1, tendo vencido uma no TD Garden, eu acho que o Sixers assinaria na hora esse acordo. Assinaria na hora. Mas uma coisa tem que ser falada. O Embiid tem que voltar nessa brincadeira. Eu sei que ficou a impressão de que dava pro Sixers vencer essa série sem o Embiid por conta da vitória no jogo 2, mas, irmão, não dá. Se o Embiid não voltar, o Sixers não vai conseguir vencer essa série, não. Né? Hoje ele não volta, já foi descartada a possibilidade dele voltar hoje, mas, assim, para um jogo 5 lá em Boston, o Embiid tem que voltar, mano, porque pode ser que essa série termine assim, ó. E aí a vitória no jogo 2 não vai passar de um ponto fora da curva. Então, se o Sixers quiser realmente ganhar isso aí, o Embiid vai ter que voltar. Porque com a Dembona e André Drummond no garrafão, eles vão jogar bem um jogo ou outro, mas não vai ser o suficiente para bater esses Celtics, não. Ainda mais quando o Tatum e Brown jogam do jeito que jogaram no jogo 3. Então, o recado é esse. Aí a gente teve o Lakers encaminhando a sua classificação, né, depois de 2 vitórias fantásticas em Los Angeles, que pegou muita gente de surpresa, inclusive esse quem vos fala. O Lakers foi para Houston, ainda sem Austin Reeves, ainda sem Luka Doncic. Austin Reeves, que pelas informações volta hoje, deve jogar hoje, no jogo 4, né, tem grandes chances dele jogar. O Lakers foi para Houston, encarando o Rockets, que estava assim, completamente destruído depois das 2 derrotas, mental completamente abalado, e ficou ainda pior com a notícia de que o Durant não ia pro jogo. O Durant, que já havia perdido o jogo 1 por conta de um problema no joelho, não jogou o jogo 3 por conta de um problema no tornozelo. O mesmo Durant que ficou a temporada regular inteira saudável, já ficou fora de 2 jogos nessa série. Então, assim, Houston foi para um jogo de basicamente vida ou morte sem ser o melhor jogador. E praticando um basquete horroroso, com o Lakers sendo melhor do que Houston em todos os aspectos do jogo. Aspecto físico, vontade, intensidade, técnica, em tudo o Lakers estava superior. Então era um cenário horroroso para Houston, mas, surpreendentemente, Houston jogou bem.
foi um bom jogo de Houston, né? A gente teve um Sengun finalmente conseguindo se impor pra cima de Hayes e DeAndre Ayton, o que, pô, mano, assim, era o mínimo que ele deveria fazer. A verdade é essa. Nesse jogo ele fez, meteu 33 pontos, 16 rebotes, 6 assistências, um jogo incrível do Sengun. O próprio Aman Thompson fez um segundo tempo muito forte. O Jabari Smith, até os últimos 2 minutos do quarto período, vinha fazendo um jogo excelente, né? Matando bola, bem na defesa. Mas aí, nos últimos 2 minutos, ele cagou no jogo, a verdade é essa, né? E isso foi o que aconteceu com o Houston, né? Houston, no segundo tempo em específico, o Houston foi muito melhor do que o Lakers. Tá? Foi melhor na defesa, foi melhor no ataque. Tanto que chegou nos últimos... Chegou o quê? Nos últimos 40, 50 segundos, vencendo por 6 pontos. Por 6 pontos, entendeu? Só pra vocês terem ideia de como que Houston tava bem posicionado pra vencer. Cadê? Eu tinha separado. Aqui, ó. Nos últimos 29 anos, 1.715 jogos foram disputados com 1.714 vitórias de times que lideravam por 6 pontos ou mais nos 30 segundos finais de um jogo de playoff. Tá? Ou seja, em 29 anos, a esmagadora maioria dos times que chegaram nos últimos 30 segundos de um jogo de playoff vencendo por 6, ganharam o jogo. O Houston, nos últimos 29 anos, foi apenas o segundo a conseguir a proeza de perder um jogo desse. Sim, Houston, vencendo por 6, faltando 30 segundos, perdeu o jogo. E por que perdeu? Porque cagou no pau. Porque o Jabari Smith teve uma pane mental, a famosa cãibra mental, e cometeu um turnover completamente imbecil numa saída de bola, que acabou ocasionando uma falta para 3 pontos ali no Marcus Smart, que ele converteu. E na última posse, o Rich Shepard, que tá fazendo uma série horrível, inclusive triste, né, pra quem ficou o ano inteiro defendendo ele como titular, ver o que ele tá jogando nessa série é triste pra caralho. Ele tentou passar de uma dobra que não tinha por que ele tentar passar, era só ele dar um passe, o Sengun tava livre pra receber o passe, ele não quis dar o passe. O Lakers conseguiu forçar o turnover, e o LeBron James, no auge dos seus 41 anos, meteu uma bola de 3 absurda, que levou o jogo pra prorrogação, e na prorrogação o Houston tava com o mental completamente derretido, e o Lakers fez uma prorrogação muito boa, e conquistou a sua terceira vitória na série, 112-108, e agora o Lakers vai pro jogo de hoje no domingo, com a faca e o queijo na mão, pra não só vencer Houston, pra não só passar de Houston, mas pra varrer o Houston Rockets. Assim, antes da série começar, gente, era muito mais provável a gente ter um Houston varrendo o Lakers do que um Lakers varrendo o Houston. Eu sei que o torcedor do Lakers vai vir aqui e vai falar: não, Luiz, o Lakers sempre foi favorito. O Lakers sempre foi o melhor time. Tem que respeitar o Leicão. E de fato tem que respeitar o Leicão. Mas, gente, a análise antes da série era essa. Fora da torcida da Laker Nation, a análise era essa. É só você pegar qualquer site especializado, qualquer casa de aposta, dava o Lakers como completo azarão. E é o que eu venho falando a série inteira. O favoritismo dado a Houston não era porque Houston era um puta time. Nunca foi. Nunca foi. Segue não sendo. Mas era porque o Lakers estava sem 2 dos seus melhores jogadores. Tava sem o cestinha da temporada. Entendeu? E durante a regular, o Lakers não mostrou nem 0,5% da intensidade defensiva que tá mostrando nessa série. Beleza, em março a defesa do Lakers deu bons sinais. Isso é fato. Mas nem perto do que tá apresentando nessa série. Entendeu? Então, ver o Lakers chegar no jogo de hoje, no jogo de domingo, podendo varrer Houston, é um absurdo, assim. É uma das maiores histórias que eu já vi no playoff. História de reviravolta, de underdog virando favorito. Né? E se eu tivesse que apostar uma grana, eu apostaria hoje no Lakers varrendo.
Porque, sinceramente, eu não vejo o Houston tendo força pra ganhar hoje, não, mano. Pode acontecer e tal, mas eu acho que mentalmente Houston acabou depois desse jogo, cara. O turnover do Jabari Smith acabou com o mental de Houston. Acabou, cara. Acabou, né? Enfim, o Lakers vence, o LeBron James entrega uma performance de 29 pontos e 13 rebotes, né? Com 41 anos. Isso é um absurdo, né, cara? Você pega aqui os números do LeBron, a gente tá falando dele entregando uma série de 25 pontos de média, 9.7 rebotes, 8.7 assistências, com 2 steals e 44% pra 3. Isso tudo com 41 anos e jogando 41 minutos de média. Você tem noção dessa porra? Você tem noção do que esse velho maluco tá fazendo? É surreal, cara. Ele é surreal, mano. Só que, pra além do LeBron, a gente tem um coletivo do Lakers, cara, que... Irmão, é impressionante o que esses caras estão fazendo. E aí eu acho que o cara que melhor sintetiza essa entrega, essa dedicação que os role players do Lakers estão tendo é o Marcus Smart, né, cara? Um Smart que quando chegou, muitos, inclusive eu, duvidaram do real impacto que ele poderia ter no time. Irmão, o Smart ele tá sendo o segundo melhor jogador do Lakers nessa série, mano. E posso falar, eu diria até que ele é o segundo melhor jogador da série no geral. O que esse cara tá impactando nos dois lados da quadra é bizarro, mano. Nesse jogo mesmo, ele meteu um 21-10. Com 5 roubos de bola e 2 tocos. É um leão em quadra, cara. Um leão, Marcus Smart. E aí, mano, tem jeito, mano. Quando você tem um velho fazendo o que o LeBron tá fazendo, quando você tem um Smart jogando essa vontade, os caras que estão ao redor olham e falam, irmãos, como que eu não vou correr se esses caras estão fazendo tudo isso? Aí você tem um Kennard jogando pra caralho, você tem um Hashimura jogando pra caralho, você tem um Eitan tendo flashes de vontade, né? E com o JJ Redick fazendo um bom trabalho, rotacionando bem o time, né? Organizando bem o time, montando um bom plano de jogo, montando um bom plano defensivo, resultado tá aí, 3-0 no lombo do Houston e uma varrida muito encaminhada, né? Muito encaminhada. Aí, finalizando, né, os jogos de sexta, a gente teve o Spurs sem o Wembanyama vencendo o Portland Trail Blazers, né, uma virada incrível do Spurs, né, que chegou a perder por 15, né? O Spurs chegou no meio do terceiro quarto, perdendo por 15 pontos. E mesmo assim conseguiu buscar a virada graças a esse absurdo de novato, que não parece novato, Dylan Harper. Assim, o Dylan Harper, ele... Cara, que atuação desse moleque, né, mano? Vindo do banco, o moleque, mano, botou a bolinha debaixo do braço e resolveu a brincadeira. 27 pontos, mano, num jogo de playoffs. Sem o Wembanyama, perdendo por 15, fora de casa. Na primeira experiência desse elenco no playoff. Na primeira experiência dele em playoff. Cara, absurdo o que esse moleque fez. Um absurdo que esse moleque fez. Destruiu com o jogo, né? Ele que se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar 20 pontos em um jogo de playoffs vindo do banco. Segundo mais jovem, ficando atrás só do Kobe. E o mais novo da história a marcar 25 vindo do banco. Foi uma atuação histórica do Dylan Harper, que juntamente de um Stephen Castle que foi brilhante também, né? Que nos piores momentos de San Antonio no jogo... Foi ele que manteve San Antonio produzindo, entregou 33 pontos. O Spurs conseguiu buscar essa virada, a defesa do Spurs também fez um trabalho excelente. Ao mesmo tempo que a gente teve um Blazers colapsando de uma forma bizarra, né? Assim, todo respeito aí, mas que pipocada dos comandados de Thiago Splitter, né? Pô, velho, você em casa, vencendo por 15, com o seu adversário sem ter o melhor jogador dele... O Embiid, que inclusive provavelmente não deve jogar hoje, as informações é que ele ainda não saiu do protocolo de concussão. Irmão, num cenário desse, você tem que ganhar o jogo, bicho. Você tem que ganhar, mano. Você tem que girar a faca. Como diria Maestro Júnior, você tem que girar a faca. E definitivamente, San Antonio não girou a... San Antonio não. O Blazers não girou a faca. E o resultado tá aí. Uma derrota frustrante em casa,
né? Depois de uma vitória enorme fora de casa no jogo 2, o time toma essa virada. E eu tô curioso pra ver como que vai ser a postura do Blazers nesse jogo 4, mano. Porque se eles por acaso sentirem essa derrota, vai ficar difícil. Vai ficar bem difícil. No aspecto anímico, San Antonio tá muito bem agora, né, cara? Porque, mano, essa virada bota moral em qualquer jogador, em qualquer elenco, mano. Especialmente o menino Dylan Harper, que... Esse moleque joga pra caralho, mano. Esse moleque ter caído no colo de San Antonio é uma loucura, bicho. É uma loucura esse moleque ter caído lá. Que bizarro, mano. Que bizarro. Bom, pra gente finalizar, vamos falar sobre os últimos jogos 3 que a gente teve, né? Que foram os jogos de ontem. A gente teve o Magic vencendo o Detroit Pistons em casa por 103-105 no primeiro jogo em Orlando na série. O Magic vence, abre 2-1, né? Retoma a liderança na série. Com uma grande atuação coletiva, né, cara? Claro que o Banchero e o Franz Wagner foram os que mais apareceram, o próprio Desmond Bane também, né, com 7 bolas de 3. Mas foi um grande jogo do geral, assim. Defensivamente, muito bem, muito sólido o jogo inteiro. De novo, né, fazendo a vida do Cade Cunningham muito difícil. O Cade Cunningham teve uma quantidade absurda de turnovers, foram 9 turnovers, né? Um aproveitamento muito baixo nos arremessos. O Jalen Duren segue sendo completamente jantado pelo Wendell Carter Jr. Jalen Duren não consegue ser um fator na série. E aí, com o Cade Cunningham bem marcado, com o Jalen Duren anulado, a vida do Magic ficou bem mais fácil. E aí, no ataque, as coisas fluíram muito bem. A gente teve um Magic arremessando muito bem para 3, uma das raras noites boas que o Magic teve no perímetro na temporada. Banchero, mesmo sem tanto aproveitamento, fez um jogo excelente, né? Agressivo, batendo pra dentro, gerando muito jogo pro seu redor, né? Atuando como esse point forward e fazendo um grande trabalho, né? Eu que já tinha abandonado o barco do Banchero, tô aos poucos voltando. Tô aos poucos voltando ao barco do Banqueirão. Tô quase lá. Jogou muito bem. Franz Wagner fez um grande jogo, né? Inclusive matando as bolas que mataram o jogo ali no final. Muito bem. E uma vitóriazaça de Orlando, cara. Vitóriazaça de Orlando, volta a liderar. E Detroit com sérios problemas, mano. Detroit com sérios problemas, o ataque não tá fluindo. E a defesa que era pra ser o diferencial do Pistons, não tá sendo. Até porque o Magic tá igualando perfeitamente a fisicalidade de Detroit. Detroit que chegou nessa série achando que ia dominar na parte física, que ia ser o time mais durão em quadra, bateu de frente com o trem. O Magic tá sendo tão durão quanto. Até mais. Então, série muito complicada pra Detroit, que vai pra esse jogo 4, fora de casa, precisando vencer pra evitar o 3-1. Só que não é uma situação tão complicada quanto a do nosso Phoenix Suns, né? Que ontem, em casa, foi de novo, né? Dominado pelo Thunder, menos do que foi nos 2 primeiros jogos, né? Sendo justo com o Phoenix, ontem o Suns foi bem melhor do que foi nos 2 primeiros jogos, né? O Thunder não conseguiu ser tão dominante, o Thunder que estava com desfalques importantes, né? Sem J-Dub e sem o Isaiah Joe, que por razões pessoais não foi pro jogo ontem. O Thunder não conseguiu ser tão dominante como foi nos 2 primeiros jogos em Oklahoma, mas ainda assim, cara, em nenhum momento o Thunder deu o menor indício de que poderia perder o jogo. Em nenhum momento, sabe? Um jogo extremamente tranquilo para Oklahoma. Thunder muito confortável em quadro, Shai muito sossegado, né? Uma atuação das mais dominantes que eu já vi do Shai em playoffs, né? Ontem, Malandro meteu 41 pontos com 83% de field goal, galera. Acertou 15 de 18 nos arremessos de quadra. 15 de 18. A gente tá falando de um armador metendo 41 pontos com 15 de 18 no field goal, cara. E dando 8 assistências. O Shai se tornou ontem o terceiro jogador na história com um jogo de pelo menos 40 pontos, 5 assistências e 80% de field goal em um jogo de playoffs na história da NBA. Ele teve ontem o segundo maior field goal na história dos playoffs de um jogo de 40 pontos. Um armador. Um guard.
Ontem foi um jogo que o Shea, claramente, ele quis dar um recado. Porque muito foi falado depois do jogo 2 sobre a arbitragem. A arbitragem tá ajudando o Oklahoma. Todo essa choração que fazem. Que é o que eu sempre falo, cara. A arbitragem foi ruim no jogo 2? Foi ruim, assim como ela é ruim em todo jogo. Não é que a arbitragem favorece time X ou Y. A arbitragem ela é ruim pra geral, gente. Pra geral. A galera tem a impressão de que a arbitragem ajuda o Oklahoma, porque o Oklahoma tá no holofote, é o atual campeão. Então tudo que acontece com o Thunder, a galera vai olhar e falar, ah, tá ajudando. Tá ajudando. Quando na real o Thunder só é melhor. E a arbitragem só é ruim. Esse é o grande ponto. Não tem um complô pra ajudar o Oklahoma, o que não faz o menor sentido, né? Por que querelhos a NBA ia querer ajudar um time de Oklahoma? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, isso bateu bastante depois do jogo 2, o Devin Booker veio chorar ali na coletiva e tal, e o Shea claramente entrou no jogo de ontem querendo dar uma resposta, e deu, né? Deitou pra cima do Devin Booker, deitou pra cima do Dillon Brooks. Teve uma jogada ali que ele conseguiu uma infiltração em cima do Devin Booker, que ele saiu gritando com o banco, falando, eu não preciso disso, do tipo, eu não preciso da arbitragem, não preciso de lance livre. Entendeu? Eu sou o MVP dessa porra. E ele, de fato, provou isso, cara. Um jogo absurdo do Shea. Coletivamente o Thunder bem. E, de forma protocolar, abre o 3-0, encaminha a varrida. Muito difícil essa série passar do próximo jogo. Eu só não cravo que o Thunder vai varrer, porque conhecendo o Thunder, eles vão jogar na preguiça nesse jogo 4, né? Vão ter o jogo da feijuca. Então não se surpreendam e não se desesperem se o Thunder perder o jogo 4, porque é o normal desse time. É um time que gosta de um joguinho preguiçoso. Mas, fatalmente o Thunder vai ganhar ou em 4 ou em 5 jogos. E a real é que o playoff ainda não começou pro Thunder. Na real, o saldo do Thunder no playoff até agora é negativo, né? Porque perdeu o J-Dub. Perdeu o J-Dub. Então o saldo é negativo pro Thunder. Mas, enfim, vai ganhar, vai passar. E o Shea, ele é um absurdo. Ele é um absurdo. Sobre Phoenix, não fizeram um jogo ruim, né? Até considerando os desfalques de Phoenix, né? Goodwin e Mark Williams seguem fora. Fez um jogo bom, cara. Mas o Thunder só é melhor. E aí, às vezes, gente, não tem muito o que fazer. Você pode fazer um grande jogo, você pode segurar nos turnovers, você pode ser eficiente, pode ir bem na defesa. Mas se o outro time é melhor, você vai perder. E foi o que aconteceu, cara. O Thunder só é melhor e venceu, tranquilo, sem desenrolo, 3-0 e varrida encaminhada. Esses outros dois jogos eu não vou comentar, né? Que foram os jogos 4 entre Knicks e Hawks e Denver e Minnesota. Vou deixar pra falar na terça-feira. Então é isso. Olha aí, né? 38 minutinhos, olha aí, tá entregue. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência nesse domingão. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem cobertura dos playoffs, né? Obviamente. Então, até mais tarde. Valeu, um abraço, tamo junto e tchau.